Queridas e queridos amigos da comunidade Paz e Bem, estamos hoje nessa terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, mais uma vez aqui no programa Paisagens de número 14, para tratar um assunto muito importante para mim. Vamos hoje abordar um livrinho precioso que acaba de ser reeditado na Itália. É um livro de entrevistas com um dos maiores teólogos do século XX, Edvard Schillebeeck, feita com o jornalista Francesco Strazzari. O livro chama-se Busco o Teu Rosto e trata de temas muito importantes para o nosso tempo. O livro dá continuidade a um outro trabalho anterior, feito também com Francesco Strazzari, de entrevistas, que se chama Sou um Teólogo Feliz. O livro era de 1993. O diálogo vem retomado agora neste livro curto, precioso. Dentre temas tratados nas entrevistas, estão a questão de Deus, de Jesus Cristo, da comunidade eclesial, do sentido da vida, da mensagem evangélica e da mística. O livro teve uma primeira edição em 2005 e agora sai com uma segunda edição acrescentada de um prefácio novo redigido pelo teólogo espanhol Andrés Torres Queiruga, além do prefácio da primeira edição, escrita pelo dominicano Timothy Hallicliffe, e com a introdução de Francesco Strazzari. Para facilitar o trabalho, busquei sintetizar a abordagem do livro em pontos que escolhi como significativos para dar uma visão geral do livro. Recorri ainda a outros trabalhos sobre o teólogo, um trabalho meu, pessoal, que apresentei numa crônica da Revista Eclesiástica Brasileira, a REB, no fascículo 216, de dezembro de 1994, por ocasião dos 80 anos de Schillebeeck. E também uma seção do livro de Roger Wright, um teólogo americano, um livro chamado O Futuro da Cristologia e que foi publicado no Brasil pelas Paulinas em 2008. O teólogo Schillebeeck nasceu na Antuérpia, Bélgica, em 12 de novembro de 1914, 10 anos depois do grande arquiteto da teologia católica do século XX, que foi Karl Rahner. Veio Schillebeeck de uma numerosa família de 14 irmãos. Transcorreu sua juventude entre Bruxelas e Louvain, na Bélgica, e sempre teve uma peculiar atenção às questões sociais. Escolheu como vocação a Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Pregadores, e com ele fez sua formação acadêmica. Cumpriu seus estudos em Louvain e em Le Sochoir e Paris, na França. Foi aluno ali de grandes nomes da teologia, entre os quais Chenu, que morreu em 1990, e Congar, que morreu em 1995. Depois de seus estudos, atuou como professor de teologia em Louvain a partir de 1947 e deu sequência a seu trabalho de professor na Holanda, na Universidade de Nijmegen, com início em 1957, sendo responsável pelas disciplinas de dogmática e história da teologia. Como sublinhou um dos mestres gerais dos dominicanos na ocasião, o futuro cardeal Brown, quando se favorece
a um dominicano a possibilidade de ser professor, ele está no seu lugar. Schillebeeckx atuou no Concílio Vaticano II, ainda que indiretamente, como assessor do cardeal Alfrink, pois encontrou resistências junto a segmentos da Cúria Romana para atuar como perito oficial do evento, e em particular do cardeal Ottaviani, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a CDF. Junto com outros grandes teólogos, Schillebeeckx participou da fundação da Revista Internacional de Teologia, Revista Concilium, que será espaço de expressão de toda a renovação teológica pós-conciliar. Suas ideias logo encontraram dificuldades no Vaticano e vieram os processos na Congregação para a Doutrina da Fé. O primeiro processo ocorreu em 1969 e em sua defesa atuou o teólogo Karl Rahner. Já havia na ocasião um dossiê com as ideias suspeitas do teólogo Schillebeeckx. Não houve, porém, nenhuma condenação. Em 76, novos questionamentos surgiram, como um questionário elaborado pela Congregação para a Doutrina da Fé, contendo os pontos obscuros de suas reflexões. Sob a ocular do dicastério romano, foi quando então nasceu o segundo processo contra Schillebeeckx. Ele teve que comparecer a Roma em 1979 para esclarecer suas reflexões junto ao cardeal Hammer, também dominicano. O ponto principal de discórdia era o seu livro sobre Jesus de Nazaré, chamado Jesus, a História de um Vivente, de 1974. Em 1980, saiu publicada uma carta da Congregação para a Doutrina da Fé, dirigida a ele, Schillebeeckx, a respeito das discordâncias com respeito ao seu livro sobre Jesus. A carta assinada em 20 de novembro de 1980. O terceiro processo ocorreu em 1984, quando o teólogo teve que retornar a Roma para prestar esclarecimentos aos cardeais Hammer e depois Ratzinger sobre os conteúdos de seus livros, ou do seu livro sobre os ministérios na Igreja de 1980. O livro veio notificado pela Congregação para a Doutrina da Fé em documento de 15 de setembro de 1986, assinado pelo cardeal Ratzinger. No livro, Schillebeeckx defendia uma retomada da discussão sobre a temática da possibilidade dogmática de uma presidência extraordinária no Ministério da Eucaristia, com a presença de leigos capacitados, e isto em razão da carência de ministros ordenados para exercerem esse papel em casos específicos. Em seu prefácio sobre o livro que estamos apresentando, o teólogo espanhol Andrés Torres Queiruga sublinha que a tarefa primordial da teologia é a de tornar compreensível e credível a boa notícia de Jesus de Nazaré. O teólogo, em sua função, tem o direito e a prerrogativa de afirmar a novidade e explorar novas direções. As pesquisas de Schillebeeckx no campo da cristologia estavam em sintonia com as grandes mudanças processadas no campo da cristologia. Queiruga reconhece no seu prefácio que toda uma revolução ocorre no campo da cristologia.
Como bom seguidor de São Tomás de Aquino, Schillebeeckx não desloca a criação do cerne de sua reflexão teológica. Na visão do Aquinate, como é conhecido São Tomás, a criação não é algo a ser descartado na tarefa teológica, mas é um traço fundamental. Trata-se de uma iniciativa do amor de Deus, absolutamente livre, no qual, tocado por uma bondade absolutamente livre, chama à vida aquilo que é não divino. E os humanos serão julgados ao final pela forma como atuaram no mundo, sua liberdade oferecida gratuitamente por Deus. Com base em Tomás de Aquino, Schillebeeckx defende radicalmente a unidade do plano de Deus para a criação, rompendo qualquer dicotomia entre natural e sobrenatural. Não existem duas histórias que correm paralelas, a história profana e a história sagrada. O que existe, na verdade, é o único plano da salvação que acontece e se desdobra no cotidiano da história concreta. E fora dela, da história, não há salvação. Em sua grande trilogia teológica, onde 2 volumes são especificamente dedicados a Jesus Cristo, Schillebeeckx dá uma ênfase particular ao Jesus histórico, aquele que foi narrado por seus seguidores e cujo relato chegou até nós. O teólogo insiste que aquilo que foi narrado nos evangelhos ou nos outros escritos do Novo Testamento não configuram uma visão única sobre Jesus, mas algo que envolve uma sadia pluralidade. Não há uma única narrativa sobre Jesus. O que existe são narrativas que são diversas e mesmo divergentes entre si. Na origem de cada narrativa há uma experiência humana concreta, e é essa experiência que está na base das reflexões e narrativas sobre Jesus. O que toda reflexão exegética indica é que não há certeza sobre as palavras e ações de Jesus, uma certeza absoluta, mas sim interpretações que se seguiram a experiências humanas concretas. Os passos da reflexão teológica de Schillebeeckx são arrojados e inovadores. Na sua base, há uma visão preciosa sobre o mistério de Deus, inalcançável pelas narrativas humanas. As narrativas humanas são sempre movediças em suas argumentações. Para o teólogo belga, o que se vive presencialmente é uma magnífica consciência da bondade de Deus única, o Deus da vida, sempre misericordioso. É essa bondade que tem sempre a última palavra. Com base nessa bondade absoluta, os seres humanos são destinados a viver o seu destino histórico com autonomia e com liberdade. Esse Deus de bondade está sempre em processo de revelação ao ser humano, num desdobramento que nunca se encerra. Schillebeeckx diz que Deus é a cada instante novo. A sua vida com os homens é uma aventura em transformação, surpreendente, espantosa. Deus não é um bloco de granito, uma energia química ou um isso, mas Deus é um Ele. Sob a inspiração desse Deus da vida e do Espírito é que nasce a comunidade eclesial, com o imperativo de não deixar que o sonho de Jesus se apague na história. Ou seja,
o sonho do reino de Deus e de sua afirmação de vida. É essa comunidade profética, a igreja, que continua hoje a nos inspirar e sustentar a nossa fé. O cristianismo, diz Schillebeeckx, é em primeiro lugar um evangelho de esperança e de alegria, um itinerário de vida e não uma espécie de sistema filosófico de doutrinas fixadas para sempre, enquanto se observa que a parte institucional das igrejas refugia-se numa ideologia religiosa onde, na prática, não mais se faz distinção entre Deus e religião. Na visão de Schillebeeckx, não é a falta de anúncio explícito que provoca o inverno na igreja, mas sim os descaminhos de uma ideologia eclesial. A comunidade dos seguidores de Jesus vem, sim, convocada a ser sacramento do sonho de Jesus no mundo. A reflexão sobre a mística ocupa também um lugar importante nesse livro Entrevista de Schillebeeckx. Ele é um teólogo fascinado pela mística, e de uma mística que está profundamente relacionada com o mundo e com a corporeidade. Como ele diz com razão, a mística nunca cai do céu, mas vem tecida no ritmo do cotidiano, como um caminho de vida, de entrega, de despojamento. Trata-se de uma experiência que envolve todos os sentidos, que investe e transforma a pessoa, trazendo algo de novo que rompe com o velho tecido do conformismo e aderência ao status quo. A verdadeira mística não provoca a fuga do mundo, mas a sua mais profunda imersão no seio da realidade, nas tessituras do real. E junto com a mística, o desafio do empenho ético em favor da vida. A mística é uma forte inspiração para a ética, nos diz Schillebeeckx. E para viver eticamente, como também mostrou com clareza Teresa de Ávila no seu livro As Moradas, é necessário mergulhar cotidianamente na gratuidade de Deus. É bebendo no poço de Deus que o nosso trabalho ético ganha sua densidade maior de humanidade integral. Por fim, a bonita ênfase que Schillebeeckx confere ao pluralismo religioso. Esse pluralismo é essencial para a vida eclesial e para a tarefa teológica. Não se trata de uma teoria, mas de uma realidade vivente que nos convoca a cada momento à experiência do outro. A diversidade é bela, disse o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, de 2013. O teólogo belga retoma na entrevista o que disse com muita clareza no terceiro volume de sua Cristologia, publicada no Brasil com o título História Humana, Revelação de Deus, publicado pela editora Paulus em 1994, e cujo tema fundamental foi a igreja, mesmo estando numa trilogia cristológica. Ou seja, diz Schillebeeckx, há mais verdade na pluralidade das religiões do que numa única religião particular. A história da revelação de Deus não se encerra com Jesus, mas as possibilidades de encontros reveladores estão sempre acontecendo na história das religiões. É interessante constatar o cuidado com que Schillebeeckx trata o tema da singularidade cristã.
ele evita ao máximo qualquer tentativa de absolutização de Jesus. É peculiar o seu esmero na linguagem. Ele fala sempre no Cristo, mas insere sempre o qualificativo do Cristo confessado pelos cristãos. Ele nunca fala de Cristo de forma absoluta, como, por exemplo, Jesus Cristo é Salvador universal. Não, Jesus Cristo ele é visto pelos cristãos como o caminho de acesso a Deus. Mas em outras religiões, esse acesso se dá de formas diferenciadas. Ele tem ciência de que Deus, como mistério sempre maior, nunca absolutiza qualquer particularidade, nem mesmo a particularidade de Jesus, Filho de Deus. Nesse sentido, o ser humano pode igualmente encontrar a Deus fora de Jesus, mas os cristãos são capazes de perceber em Jesus o sacramento do mistério de Deus. Vale ainda lembrar que Jesus sempre nos reenvia a um mistério que é maior. O Jesus ressuscitado aponta para além de si mesmo, rumo ao próprio Deus. É um tema que foi tratado com muita ênfase por Schillebeeckx no seu livro História Humana, Revelação de Deus, no capítulo 3. Daí, Roger Haidt, em seu livro O Futuro da Cristologia, publicado pelas Paulinas em 2008, situar Schillebeeckx entre os teólogos pluralistas, isto em razão dele entender o valor de Jesus não como de um salvador absoluto, mas o mediador da salvação especificamente cristã. Jesus não seria, portanto, segundo Schillebeeckx, constitutivo para a salvação geral, mas sim o caminho escolhido pelos cristãos de resposta ao amor gratuito de Deus. Estamos, portanto, diante de um livro precioso para esclarecer pontos fundamentais da teologia fantástica de Schillebeeckx. Esta reflexão aqui vale de incentivo para alguma editora brasileira dedicar-se à sua tradução para o deleite de nós leitores. Com isso, amigas e amigos queridos do Paz e Bem, concluo minha reflexão matinal e a gente retorna com muita alegria na semana que vem. Um grande abraço e paz e bem a todas e todos.